Então eu queria convidar você para duas coisas. Primeiro, esse convite de Romanos. Eu queria convidar você que agora no mês de julho, que você lesse pelo menos o capítulo 1 ao 7. Quem já leu o livro do Romanos inteiro? Mas aí você pode ler pelo menos do 1 ao 7. Sabe, a Bíblia, ela não é que nem aquela caixinha de promessa, né? Você tem que ler um livro. Já viu? Alguém leu carta? Você lê a carta um pedaço? Eu vou ler o primeiro parágrafo. Não é assim que a gente faz, né? Geralmente a gente vai lá e lê a carta inteira. Mas é muito grande essa carta. Então vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 7 durante o mês de julho. Amém? Pelo menos até o dia que a gente tiver esse encontro lá do Expedição Divina. Queria convidar você. E agora eu queria convidar você para abrir o livro de Romanos, capítulo 8, que é exatamente o que a Isa leu aqui no começo. Deixa o seu livro de Romanos aberto, versículo principal aqui, o capítulo, versículo 14 e 15. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude na nossa limitação, nos ajude, Senhor, na nossa limitação de transmitir a Tua palavra, mas também na limitação de cada um, Senhor, de ter um coração pronto, como um terreno pronto para receber a Tua palavra, Senhor. Que não haja distração, que não haja oposição, Senhor, mas que hajam corações prontos, dispostos a ouvir a Tua palavra, porque é por meio dela que nós temos a fé correta no Senhor. É por meio dela que nós somos atraídos mais a Ti, Senhor, a confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Livro de Romanos. Quando estava lendo aqui, eu estava lembrando que Pedro escreveu a respeito de Paulo. Vocês sabem o que Pedro falou a respeito de Paulo? Não tem nenhum Pedro. E é difícil de entender o que o Paulo escreve. A gente lê, você lê uma vez, lê duas, né? Sabe por que é difícil? Porque embora tenha sido escrito em grego, né, Paulo, ele era fariseu. E, portanto, ele usava mishra, que é o jeito do judeu de falar. Ele fala das coisas importantes. E o que eu queria só lembrar vocês, né, que a gente muitas vezes fala, lá na introdução se falou, né, que Romanos 8 é o capítulo assim, chave, né, da Reforma Protestante. É o capítulo chave para a gente entender muitas coisas, doutrina cristã. Mas muitas vezes a gente transforma as coisas como uma doutrina sistemática, né? Como uma coisa que a gente decora, né? Mas não era o propósito de Paulo. Paulo, em todo o Novo Testamento, ele foi escrito, né? Mesmo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escrevem falando das Escrituras, como Deus cumpriu as suas Escrituras, como Deus cumpriu em Jesus todas as coisas. Então, toda hora eles estão citando o Velho Testamento. E eles usam, né, o Velho Testamento também foi traduzido para o grego, eles usavam textos, usavam palavras do Velho Testamento. E a gente, quando a gente lê, a gente não está acostumado. É mais ou menos como se a gente fosse ler muitas vezes uma carta, mas você precisava saber das cartas anteriores, né? Quando você tem uma sequência de cartas, então às vezes não é fácil. Eu sei que não é fácil, né? Mas eu tenho certeza, que é a palavra do Senhor, que é muito importante que a gente consiga entender o que está escrito aqui em Romanos 8. Amém? Romanos fala sobre salvação. Amém? Fala sobre justificação pela fé. Mas ele fala mais do que isso. Não sei se você já ouviu, mas o tema principal de Romanos é como que Deus criou o povo dele, como Deus formou a sua nova família, onde não há mais grego nem judeu. Esse é o tema principal. Alguma coisa que Deus fez, que estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, ter uma família para ele. Também é o mesmo tema que está em Efésios, né, que fala dessa família. Então, é salvação pela graça, é como que Deus fez essa família, por meio de Jesus. E Roma é uma cidade muito importante, né? Então essa carta dos Romanos, ela é muito importante. Quando você vai encontrar sobre teologia, sobre
a vida da igreja, a vida do cristão, você vai encontrar em Romanos e Efésios. Efésios era a cidade mais importante, né, das cidades lá da Ásia Menor. Era a cidade mais importante, que ela liga as outras igrejas lá, que hoje estaria lá para a Turquia, né? E Roma era o centro do mundo naquela época, e o evangelho tinha chegado lá. Quem morou em Roma? Paulo e Pedro, né? E se a gente for ver, as principais cartas de Paulo foram escritas lá em Roma, na prisão. E depois, o evangelho de Lucas, o auxiliar de Paulo, e o evangelho de Marcos, auxiliar de Pedro. Então Deus realmente, Ele fez alguma coisa muito importante. Interessante que quando essa carta foi escrita, né, os judeus foram expulsos de Roma, tá? E depois teve um outro imperador, Cláudio, que trouxe os judeus de novo. Mas aí teve um problema sério, né? Que os cristãos que ficaram lá, né, formaram a igreja, né? E quando foi liberado para os judeus voltarem, judeus cristãos também, né, judeus convertidos, os cristãos estavam dizendo que eles eram a segunda opção. Então, Paulo está escrevendo aqui como que não há mais grego, não há mais judeu, não há mais gentio. Ele está explicando o que Deus queria desde a fundação do mundo. Eu queria convidar vocês, então. João, coloca para mim. Deixa os primeiros versículos para o pessoal poder acompanhar. Lá no comecinho, filho. Obrigado. Então, Romanos não é um tratado apenas de uma nova teologia de Paulo. Mas Romanos, ele nos ensina a doutrina bíblica do Novo Testamento, que é baseado no Velho Testamento, como Deus cumpriu as Escrituras e fez todas as coisas novas em Cristo. É a coisa mais importante que Deus queria fazer uma família para si. Amém? Também muitas vezes a gente ouve hoje em dia que o importante é o Evangelho, como se o Evangelho tivesse em Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente vê direto no Novo Testamento vários adjetivos para o Evangelho. Por exemplo, o Evangelho da graça. Qual mais? Evangelho do reino, Evangelho da paz, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Evangelho de Deus. E é interessante quando ele fala na abrangência do Evangelho de Deus, é alguma coisa panorâmica, como a gente lê João, né? Não só de uma perspectiva humana de testemunhar, mas contar de fato, né? Uma visão divina de Deus. E nesse Evangelho de Deus, fala do Filho, fala do que Deus queria estar fazendo. Romanos 8, então ele é considerado um dos capítulos mais importantes. Vários líderes da Reforma, de Lutero, todos os grandes líderes aí nos últimos 500 anos têm apontado Romanos 8 como um dos principais capítulos da Bíblia. E o Martin Lloyd Jones, né, ele fala que um dos temas principais nesse texto aqui, né, de Romanos 8, a vida no Espírito, a certeza, a plena certeza da salvação, a paternidade de Deus, que fala que somos filhos de Deus. Então esse tema de... João, o último slide que fala no finalzinho tem um versículo que a gente precisa. Esse daí. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, filhinhos. É interessante que no português a gente não consegue perceber, mesmo no inglês vocês vão ver, né? Se quiser acompanhar no inglês, eles vão falar filhinhos de Deus, children of God, no finalzinho ali, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Mas no outro, aqueles que são guiados pelo Espírito, ele fala filho de Deus, é a mesma palavra que usa para Jesus quando filho de Deus, que é diferente. Sabe quando alguém é muito parecido com o pai, né? Em algumas coisas, nem tudo, né? Porque se ele fosse parecido em tudo, a gente está meio perdido, né? Pelo menos eu fiquei de cabelo. Mas quando você fala, olha, aquele lá é filho do fulano, como é que você sabe? Pela aparência, né? Por algumas características, mas quando você sabe que é filho do Pai. E é interessante aqui que está falando de adoção,
né? E muitos filhos adotados, muitos filhos adotados, ele muito provavelmente não vai ter a aparência física do pai, mas ele parece com o pai, né? E quando ele parece com o pai, é filho do pai. É isso que está dizendo aí. Então, esse tema, né, quando está falando filhos do Deus vivo, ele está usando Son of God, filho de Deus, mesma palavra que ele usou para Jesus. O que será que Paulo quis dizer com isso? E ele está falando, então, isso abrange desde a nossa adoção como filhos. Isso abrange a nossa confiança da plena salvação em Cristo, porque nós estamos em Cristo. Isso abrange a nossa segurança que nós temos, né, com a paternidade de Deus. Como que é o relacionamento? Não é apenas, Deus não comprou um escravo, né? Nós sabemos do resgate, Deus nos resgatou. Eram escravos, mas nós não tornamos apenas servos. Jesus falou, não chamam apenas de servos, mas amigos. Mas não é só isso. Filhos do Deus vivo. Isso envolve a santificação. Se você for pegar no capítulo 1 ao capítulo 7, ele vai falar sobre quando Deus criou o homem, todas as coisas, e depois o homem rejeitou a Deus. O que aconteceu? A gente vai chegar até versículos como todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Porque os homens rejeitaram a referência de Deus, se perderam em si mesmos, fizeram coisas absurdas, perderam a noção, né? É isso que está escrito ali. E no capítulo 4 vai falar da lei, que Deus mandou a lei para que as pessoas pudessem ter visão, né? Acendeu a luz para que a gente pudesse enxergar, mas a lei, ela é perfeita, ela é boa, mas ela não conseguiu transformar pessoas pecadoras em filhos de Deus. Interessante que na lei tinha perdão de pecados. Você matava um cordeiro para a remissão de pecados, mas ela não conseguia essa regeneração. Todo ano você tinha que ir lá e pedir perdão de novo. Até que veio o Cordeiro de Deus, morreu por nós. Ele vai explicando isso. E finalmente, capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Mas no capítulo 6 e 7, ele vai meio que assustando a gente, né? Tem um versículo que é famoso, né? Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Porque daí ele vai contar que embora a gente foi livre do poder do pecado, a gente foi livre das consequências do pecado, da condenação do pecado, a gente ainda convive com o pecado. Por isso esse convite para a gente mortificar a carne e viver uma vida no Espírito. Mas ele termina ali, né, capítulo 7, dizendo, poxa, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Que horrível essa situação. Essa existência é difícil. Mas ele começa o versículo 1. Mas agora não há mais condenação. Amém? Agora não há mais condenação por causa de Jesus. É assim que começa. Agora, ele está falando depois. E no finalzinho ele está explicando. Amém? Aquilo que nós sabemos então. A salvação para os cristãos, muitas vezes, ela não chega aí. Porque a gente não se alegra nisso, né? Isso é uma coisa importante. Quando os discípulos de Jesus, eles saíram e começaram a orar, expulsar demônios, orar por enfermos, foram curados, eles ficaram tudo contentes. Chegaram para Jesus, contaram para ele e falaram assim, olha, quanta coisa a gente fez. Ele falou, não se alegrem por causa disso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém? Isso é bom demais, essa novidade é bom demais, mas será que a salvação, ela se resume só, um dia eu tenho uma esperança de morar no céu, embora não seja, né, novos céus, nova terra? Será que é aí que resume a nossa esperança? Mas quantas vezes os cristãos, na verdade, eles perdem, né, essa esperança que é sobre a nossa glorificação. Romanos fala sobre justificação, fala sobre santificação e glorificação e plena, salvação plena mesmo, né? Quando Paulo fala, então eu vou conhecer como eu sou conhecido, isso é só lá, completo só lá, né? Aqui a gente não é completo, aqui Paulo fala, em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. Mas muitas vezes a gente não percebe que essa justificação e salvação, ele é parte de alguma coisa, um propósito de Deus que é maior, que é o processo final, que é o alvo final de Deus.
que essa completa, salvação completa, que a gente chama na Bíblia, né? Paulo está falando aí sobre glorificação. Por que glorificação? Porque quando Jesus estava aqui, ele viveu como um de nós, né? E como está escrito em Isaías, que ele era um homem de dores, sofrimento, sem parecer, nem formosura, né? Mas ainda não refletia totalmente a glória do Pai. Refletia no sentido de ser como quando ele foi ser batizado e falou assim: olha, esse é meu filho amado, em quem meu coração se compraz. Mas não totalmente. Quando Jesus ressuscitou, né, ou quando ele foi transfigurado, veja, não é glória simplesmente de uma luz, né? Mas tudo aquilo que nós podemos conhecer, Jesus revelou o Pai. Lembra que Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então a glorificação é isso. Quando alguém olha para você e vê o Pai, né? O que a Bíblia diz que claramente, totalmente, a gente vai revelar 100% o Pai lá na glorificação, né? Quando Paulo fala: não julgo o que eu tenho alcançado, mas eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Não é ser apóstolo, não é ser pastor, não é ser missionário, mas é ser filho de Deus e refletir o Pai. Amém? Eu queria ver 4 pontos com vocês aqui do que Romanos 8 nos ensina, né, para a gente ter confiança e essa esperança nessa glorificação, é que a gente ainda vai refletir totalmente o Pai. Essa é a plenitude da salvação na Bíblia, né? Porque Deus quer transformar o nosso caráter, quer transformar de dentro para fora. Então, 4 pontos que eu queria pensar com vocês essa noite. O primeiro deles é que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia fala isso. Hoje nós temos ouvido cada vez mais referências de lideranças conhecidas falando sobre que todos são filhos de Deus. O ensino aqui de Paulo de Romanos, se você for pegar do capítulo 1 até o capítulo 7, ele vai falar sobre filho de Adão e filho de Deus, em Jesus, né? Aquele que é descendência de Adão e descendência de Jesus. Nem todos são filhos de Deus. A palavra de Deus fala bem claro, né? Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. O que é essa glória de Deus? Nós somos criados à semelhança de Deus. E o nosso propósito, né, que Deus nos criou para o louvor da sua glória, a gente perdeu por causa do pecado. Né? Então, ser filho de Deus é isso, é refletir a Deus, é olhar para nós. Né? E muitas vezes a gente esquece disso. Filhos de Deus são aqueles que colocaram a sua confiança em Cristo. O Evangelho de João fala, né, que veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da carne, né, nem da vontade do varão, mas foram gerados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Nicodemos foi perguntar para Jesus: o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Ele falou: você tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, não são todos os filhos de Deus, né? Mas filhos de Deus são aqueles que se colocam a sua confiança em Cristo, colocam a sua confiança em Deus. Mas uma outra pergunta que a gente poderia fazer é: o que significa ser filho de Deus? Quando a Bíblia fala que a gente é filho de Deus, significa que a gente se torna participante da própria natureza de Deus. E isso, se a gente vai ler em Efésios, e mesmo Paulo está falando aqui, em Cristo, né? Se vocês habitam, se Cristo que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Então, esse ser filho de Deus é ter o Espírito Santo habitando em nós. Estar em Cristo é uma vida em Cristo. Como Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Amém? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Então o justo viverá pela fé. É isso que está falando. Significa, que tipo de filiação que é essa? Né? É filho de adoção.
quando fala justificação, o significado, Deus nos adotou, nos tornamos filhos de Deus por meio da adoção, amém? Você lembra disso? Ou muitas vezes quando você pensa que você é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, ou sou filho de Deus, eu mereço. A adoção é um ato de amor de Deus, é a graça de Deus que nos adota como filhos, amém? Nos tornamos filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Isso, Abba Pai, é a mesma palavra que Jesus falou para o Pai, Abba Pai, Paizinho. Intimidade. Efésios 1:5 fala que Ele, em seu amor, Deus, no seu amor, nos predestinou, nos projetou para sermos adotados como filhos. Sabe, a redenção, o que Jesus fez na cruz não foi alguma coisa que deu errado. Pensa, quando Deus criou o homem, Adão, Ele não criou um filho. Ele criou um ser que era semelhante a Ele, que poderia viver, né? Mas somente aqueles que nasceram da água do Espírito foram adotados como filhos de Deus. E foi necessário que o próprio Filho de Deus se encarnasse e viesse ao mundo, porque por meio dele a gente pode se tornar filho de Deus. Olha que isso é mistério, isso é profundidade demais. Em seu amor, então, e a Bíblia fala que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, esse propósito de Deus antes da fundação do mundo de ter uma família, e aí que Paulo está explicando como é que Deus fez isso. Vocês estão entendendo agora? Quando fala Evangelho de Deus é uma coisa maior, cobre tudo, a nossa cabeça não tem condição. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Em seu amor, Deus, quando você nasceu, Ele intencionou para que um dia você se tornasse filho de Deus, por meio de adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, está em Efésios 1:5. Então a primeira coisa que significa ser filho de Deus, isso envolve, que a Bíblia fala, né? Faz paz para com Deus. Sabe aquele filho pródigo, né? Que o pai falou para o irmão mais velho, esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o primeiro passo que você precisa é se reconciliar com Deus, né? Fazer as pazes com Deus. Isso, ser adotado como filho, justificação. O segundo passo que tem aí, nesses capítulos de Romanos, fala da transformação, da santificação, que é, se uma vez que você então nasceu de novo, se você foi dado, se você confiou em Jesus, então agora você deve viver uma vida no Espírito. O que significa isso? A gente tem uma dificuldade de não misturar espiritualidade com viver no Espírito. Amém? Vida no Espírito não é o tanto que você ora. Vida no Espírito não é o tanto que você lê a Bíblia. Não é quantas vezes você vem na igreja. Envolve essas coisas, é claro que envolve. Mas vida no Espírito começa na transformação. Romanos 12 vai falar, transformação da mente. E vocês vão ver aqui quem tem a mente da carne, né? E quem tem a mente do Espírito. Começa na transformação aqui. Você só pode transformar a sua mente através da palavra de Deus, não tem outro jeito. Romanos 12, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? É assim que começa. Isso é santificação. É uma transformação que começa na forma de pensar e no crer, porque é pela fé que começa. A fé vem ouvir a palavra de Deus. Então no capítulo 6 e 7 fala sobre isso, é um processo. É um processo. Amém? Na justificação a gente foi liberto das consequências da condenação do pecado, da escravidão, do poder do pecado sobre nós. Mas ao longo dessa vida, né, nós somos convidados a mortificar a carne, transformar nosso entendimento.
Filipenses 2, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que ele fez? Embora sendo filho, né, ele se humilhou como servo. Amém? Então a gente pode fazer isso. Se a gente ama Jesus, lembra, o amigo de Deus obedece. A gente é filho. A gente mistura amor, né? Se a gente quer honrar o Pai, a gente obedece. Amém? Como Jesus fez. E é interessante que ele fala, né, que ele se negou a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. E a gente sabe, né, se você morreu, você ressuscita. É assim que funciona. E também fala ali em Filipenses 2: operai a vossa salvação, porque é Deus quem opera em vós o querer quanto o realizar. Sabe, a justificação é pela graça. Não tem mérito nosso. Mas não é só isso que é graça de Deus. A santificação também é a graça de Deus. Sabe? Porque é impossível você santificar se não for pelo Espírito, se for pela graça de Deus. Justificação, ou a salvação na justificação, é a graça de Deus por nós. Amém? A santificação é a graça de Deus em nós, operando em nós. Operai a vossa salvação. Como? Né? Obedecendo. Então a santificação é a graça de Deus em nós. Amém? Deus nos recebe como estamos, mas Ele não quer que a gente fique do jeito que a gente chegou. Amém? Então a santificação é a graça de Deus em nós. E a glorificação é a graça de Deus através de nós. Amém? Porque fala assim: vocês são sal e luz, porque quando os homens verem as boas obras em vocês, o que vai gerar? Eles vão glorificar o Pai. Para alguém olhar para mim e glorificar a Deus só pela graça, tem algum outro jeito? Responda para você. Se tem algum jeito de você ter tantas boas atos, atitudes, para que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus. Então é tudo pela graça. É um processo, é tudo pela graça. Filhos do Deus vivo, se pelo Espírito fizerem morrer as obras da carne, vocês viverão plenamente, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui ele tem o último versículo, está aí, filho. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Teve um momento que eu tomei uma decisão, né? Eu aceitei a Jesus quando eu tinha uns 14 anos de idade, mas quando eu estava terminando a universidade, eu tive uma luta com Deus, assim, né? Vou largar a faculdade, eu quero ser, sei lá o que, servir a Deus. E do início da minha faculdade até o final, eu só levava aqueles, não sei como que chama hoje aí, o pessoal chegava a falar tonhonhon de Deus, sabe? Você pensava que falava com Deus uma coisa, levava um caldo, como que é? Traduz aí, na idade de vocês aí. Sabe? Que Deus te dá uma resposta que você não entende nada. Eu achava que o problema para servir a Deus eu tinha que ter tempo integral. E de repente eu fui lá, já ouviu falar do Asaf Borba? Então me convidaram, né? Eu consegui, por meio lá ontem a gente teve a oportunidade de estar com um pastor muito querido aí. Ele era amigo do Asaf. Eu comprei uma passagem de ônibus, fui lá na casa do Asaf, né? Ele me botou num quartinho que tinha, naquela época eu nem conhecia o que era teclado, né? Ele tinha um piano e um sintetizador. Falou: você não precisa nem dormir, você pode ficar a noite inteira aí mexendo, porque eu ia passar um dia na casa dele, depois ia na casa do pastor Joãozinho. Mas o que mudou a minha vida não foi ter ficado lá com a Asaf, né? Eu fui no estúdio, né? Eu queria mexer com música. O que mudou a minha vida foi porque eu fiquei na casa de uma república, né? Tinha uma família do Godfriedson, que eles eram lá da Suécia, e eles tocavam trombone. Não sei quem viveu no século passado, no milênio passado, tinha uma música que falava: Senhor, mantém essa chama acesa. E tinha aquele tan 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 tan, aqueles caras que cantavam aquilo lá, né? A família inteira tocava trompete e tudo. E eu fiquei estarrecido quando eu passei uma semana com aqueles moços. Era gente que trabalhava, era gente que... Inclusive teve um rapaz que era oficial da Marinha, largou a Marinha para servir a Deus. Mas tinha gente que tinha um curso de engenharia, deixou o curso dele virar 7 anos, porque ele queria ter tempo parcial para poder trabalhar, se sustentar, para não pesar para os pais, e também queria servir os outros. Eu falei: não,
Os caras acordavam de manhã, ia fazer a limpeza, arrumar a república e louvando a Deus. Eu falei, não, isso não existe. Nós não estamos no acampamento? Né? E eu percebi que você não precisa de coisas religiosas para experimentar. Mas quando eu fiz o trato, bom, se eu não vou largar a faculdade, eu vou terminar a faculdade, depois eu vou servir a Deus. Porque é sempre assim que a gente pensa, né? A oração que eu fazia no passado, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Onde o Senhor quer que eu vá? Só que eu não entendia que Deus queria que eu fosse ser alguma coisa, filho de Deus. Amém? Jesus nos chamou para ser discípulos, servo e filho, amigo. Não fazer as coisas. E de repente eu li um livro, um testemunho de um irmão, que o irmão André, né? Ele foi contrabandista de Deus, contrabandeava Bíblias na cortina de ferro. E quando eu estava lendo aquele livro, eu fiquei pensando, né? Falei assim, como é que eu vou servir a Deus? Nunca vou ser um missionário. Eu sou tão acomodado, imagina, deixar minha casa, né? Aí eu comecei a orar, comecei a pensar, falei, poxa, Pedro pelo menos ele enganava bem, né? Fala assim, eu vou para o Senhor, eu dou minha vida pelo Senhor. Ele não aguentou nenhuma empregada, né? Mas pelo menos ele era assim. Falei, poxa, eu não sou nem sanguíneo desse jeito, porque eu vou raciocinar, falei, é capaz de não sair do lugar. E de repente Deus começou a falar comigo, se eu tinha disposição para seguir Jesus. E se a gente segue a Jesus, Ele vai na frente e você vai atrás. Não é isso? Então esse guiado pelo Espírito é não fazer as coisas pelo seu ímpeto, pelo seu desejo. E ele fala lá atrás que quem é guiado pelo Espírito, quem vive a vida do Espírito, deseja o que Deus quer. É isso que está falando. Você ser transformado de um escravo, não apenas de um servo, mas filho adotado. Essa que é a boa nova. Quando você lê Mateus 5, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa é a boa notícia. Para se tornar filho de Deus, você não tem que ser... Deus não vai escolher os melhores para adotar. Ele escolheu prostituta, Ele escolheu tanta gente, né? Escolheu Pedrão, né? Tem o Paulo e o Pedro, né? Aqui nessa igreja. Mas Ele escolheu aqueles que não eram, as coisas loucas. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. É para você, para mim, aqueles que não eram, que não são. Esse é o convite para a gente se tornar filho de Deus. Isso é para agora. Quando você lê Mateus 5, fala que a bênção vai acontecer no reino futuro, mas isso é agora, pois deles é o reino de Deus, você não tem que esperar. Amém? Para se tornar filho. Mateus 5,9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como é difícil isso, ser pacificador, né? Dá vontade de estourar tudo, se depender da gente. Os discípulos queriam mandar descer fogo e consumir tudo. Último, quais as consequências dessa filiação? Se somos filhos de Deus, isso envolve intimidade. Esse é o convite, Abba Pai, Paizinho. Afeto paternal da parte de Deus. Mas da mesma forma que Jesus viveu nessa terra, somos chamados a honrarmos nosso Pai, sermos obedientes a Ele. Amém? A vontade do Pai, através dos nossos atos. Não tem jeito de você agradar a Deus se não for pelos seus atos também. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Não é seletivo isso. Aqueles que têm a Deus por Pai Celeste são transformados, são convidados para ser transformados no seu caráter, de modo a refletir a vida de Cristo. Na verdade, ninguém via Deus, né? Então nosso convite é sermos parecidos com Jesus. Aqueles que são governados, guiados pelo Espírito, eles experimentam essa confiança que as crianças têm. Amém? Porque nós somos filhos. Essa é a confiança que está aí no finalzinho.
Romanos 8,15, Abba, Pai. Mas também possui a confiança de ter recebido, por meio da adoção, a dignidade de ser chamado filho de Deus. Quando a gente fala de ser chamado servo de Deus, já é uma honra demais. Concorda? Né? Nesse mundo aqui, né? E estamos poucos aqui, né? Tem um monte de título que eu consegui na vida, né? Engenheiro, professor, tirei lá o doutorado, mas isso daí é papel. E se você mudar para um outro país, isso daí nem vale, muitas vezes. Né? E se eu pedir demissão da federal, como já aconteceu uma vez, você deixa de ser professor, você deixa de ser. Se o meu CREA não tiver vencido, eu não sou engenheiro. Né? E se de repente eu perder a vista, né? Não puder trabalhar. Um cara que é cantor, perder a voz, não pode cantar. Não é isso? Então a gente tem os títulos para alguma coisa que você consegue fazer, mas isso não é para sempre. Né? Pode ser um dia que alguém pode ter algum problema aí, sei lá, um derrame, e não consiga usar toda a inteligência, ou não consiga tocar direito. Teve aquele maestro que perdeu as mãos, né? O movimento das mãos, um grande músico. Aquilo que você sabe fazer bem e você é definido por isso, você é respeitado por isso. Nada chega perto de ter aquele título, servo de Cristo. Amém? Mas Jesus falou que tem uma coisa melhor do que isso. Já não vos chamo de servos, mas chamo de amigo. Mas tem uma coisa melhor ainda do que ser amigo de Deus. Como foi Abraão? O que é? Vamos ficar de pé. Ser filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito. Esses são filhos de Deus. Né? Esses serão chamados, como diz ali Mateus, serão chamados filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito serão chamados, serão identificados como filhos de Deus. Eu queria convidar o grupo Louvor para que a gente cantasse aqui essa música, o último lá, esse amor.